Olá, meninos! Hoje a gente vai fazer a correção da atividade sobre vetores. No quadriculado a seguir, estão representados 4 vetores. Sabendo-se que o lado de cada quadrícula mede 1 centímetro, o módulo do vetor soma desses quatro vetores é... Para a gente fazer a soma de vetores, a gente tem alguns métodos diferentes. Só que o que melhor se encaixa aqui para a gente resolver, o que sai mais fácil, é pelo método da decomposição. Ou seja, eu vou ver quanto que o vetor A, por exemplo, aqui, quanto que ele se desloca na horizontal e quanto ele se desloca na vertical. Depois vou fazer da mesma forma com o vetor B, depois com o vetor C e depois com o vetor D. Aí eu vou somar todos os deslocamentos na horizontal, do A, do B, do C e do D. Aí eu vou encontrar quanto que o vetor se deslocou na horizontal. Depois vou somar todos os deslocamentos na vertical, de todos os vetores, e vou ver quanto que esse vetor se deslocou na vertical. E para que sentido e direção. Então, vou fazer primeiro com o vetor, vou fazer primeiro na horizontal. Na horizontal, o vetor A, ele se deslocou, vamos ver aqui, o vetor A. 1, quadradinho, 2, 3. 3 quadradinhos para a direita, né? Então, se é para a direita, ele é positivo. Então, vou colocar 3. 3 positivo. O vetor B, ele se deslocou quanto? Ele estava aqui e veio para cá. Ele se deslocou na horizontal 1, 2, 3 vezes, também para a direita. Então, vai ser 3 positivo mais 3 positivo. E o vetor C, ele se deslocou quanto? Ele vai se deslocar, ele começa aqui e vai para a esquerda, então já vai ser negativo. 1, 2, 3, 4. Vai ser menos 4. E o vetor D? Ele estava aqui e foi para cá. Então, ele se deslocou na horizontal. 1, 2. 2 quadradinhos. Vamos lá. O vetor A se deslocou 3, como a gente tinha visto. O vetor B se deslocou 3 também, 1, 2, 3. E o vetor C, menos 4, não foi que a gente viu? E o vetor D, 2. Então, somando tudo, 3 mais 3, 6, menos 4, 2, 2 mais 2, 4. 4 centímetros. Agora, vamos ver quanto eles vão se deslocar na vertical. Eu vou somar quanto que o vetor A se deslocou na vertical. Vamos ver aqui, Ele estava aqui e foi para cá, vamos ver. 1, 2, 3. Certo? Ele se deslocou 3 na vertical. E o vetor B para cima. Olha, na vertical, se for para cima, ele é positivo. Se for para baixo, ele é negativo. É só lembrar do eixo do Y. Se a gente tem o eixo das coordenadas, o eixo Y, que é o eixo, ou o eixo X, que é o eixo horizontal das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, se tiver para cima, ele é positivo no Y, né? Se tiver para baixo, ele é negativo. E no X, se ele tiver para a direita, ele é positivo, e se ele tiver mais para a esquerda, ele é negativo. Da mesma forma é o vetor. Então, esse vetor A, ele está subindo, né? Então, ele é positivo. Então, no sentido de Y, ele sobe 1, 2, 3. 3 quadradinhos. Vamos ver lá como é 3. 3 tá. Vamos ver de Y agora. O Y, ele está descendo, Começou aqui, Aqui é a origem dele e aqui é a extremidade, certo? A origem ele começou lá em cima e foi descendo, então vai ser negativa. Ele desceu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser menos 5. O C, ele desceu ou subiu? Não, então vai ser 0 o C. E o D, ele subiu, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, chegamos.
5. O A vai ser 3, o B vai ser menos 5. Deixa eu ver, 1, 2, 3, o B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, e o D vai ser 1, 2, 3, 4, 5, mais 5. Vamos ver? Olha, 3 menos 5, o C deu 0, né, que ele não subiu nem desceu, e o D deu 5. Somando isso aqui, ó, menos 5 e mais 5 vai zerar. Então, vai sobrar só o 3, porque o 0 também não vale. Então, se ele anda 4 centímetros na horizontal e 3 centímetros na vertical, a gente vai ter um triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer pelo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a soma, que vai ser o vetor que vai medir aqui o início até... Eu vou fazer bem aqui para vocês verem. Nesse caso aqui. Cadê? Vou fazer bem aqui outro slide para mostrar. Então, o vetor soma, que foi o resultado, ele deu 4 para x e 3 para y. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer 4 na horizontal, que é o x, e 3 na vertical, que é o y. Então, na horizontal ele diz que é 4, né? Ele andou 4 na horizontal. Se é 4 positivo, foi para a direita. Se é 3 positivo, foi para cima. Então, aqui vale 4 embaixo. Aqui embaixo vale 4 e aqui em cima vale 3. Deixa eu inserir bem aqui, só para vocês perceberem. 4. E aqui em cima, essa medida aqui vale 3. 4 para x e 3 para y. Se eu tenho essas medidas, então, para eu descobrir o vetor soma, eu vou ter que unir esses dois aqui, ó. Então, o que eu vou encontrar? Deixa eu pegar aqui. Essa distância aqui, ó. E a gente vai ter o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, a gente sabe que é... Deixa eu colocar aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Um lado vale 4, então vai ser 4 ao quadrado, e o outro lado vale 3. O outro lado vale 3, né? Ó, 4 e 3. E o S é o que a gente quer descobrir, que é a soma. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado vai dar 16, e 9 ao quadrado, ou 3 ao quadrado vai dar 9. Somando vai dar 25. Como isto aqui está elevado ao quadrado, eu elevo os dois lados ao quadrado, que vai dar... quer dizer, esse quadrado aqui vai ficar a raiz dessa soma aqui. Se ele está fazendo o quadrado desse lado, ele passa para o outro fazendo a raiz. Então, a raiz de 25 vai ser igual a 5 centímetros. Centímetros por quê? Porque a gente está trabalhando com centímetros. Se fosse metros lá na unidade de medida, a gente ia colocar metro. A alternativa é, vamos ver aqui, 5 centímetros. A alternativa é... Terceira questão. Durante um lançamento, uma bola de golfe sofre um deslocamento retilíneo de 40 metros no plano horizontal. Em seguida, em um segundo lançamento perpendicular ao primeiro,
A partir do ponto em que está a bola, após o primeiro deslocamento, esta sofre um deslocamento retilíneo de 30 metros. Calcule a distância total percorrida pela bola e o deslocamento vetorial total no plano horizontal. Então, gente, ele pede primeiro a distância total percorrida pela bola. A distância total vai ser as distâncias que ela percorreu. Foi 40 mais 30, que vai dar 70. Distância total é a primeira distância que ela sofreu na horizontal e depois a segunda distância na vertical, que vai dar 40 mais 30, que é 70. Agora, o deslocamento vetorial vai ser o teorema de Pitágoras de novo. Por quê? Porque ela sofre um deslocamento deixa eu fazer aqui. Um deslocamento na horizontal de quanto? Deixa eu ver aqui. De 40. Agora isso aqui vai ser 40. Ó. E um deslocamento vertical de 30. Gente, bem aqui a gente tem um triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? É aquele que tem 3, 4, 5. Lados 3, 4, 5. Ou múltiplos desses números. Ou seja, 3, 4, 5. Esse aqui tem o quê? 30, 40. O outro lado vai ser 50. Exatamente. Olha, nem precisava fazer esse cálculo todo. Ó. Tá vendo? Hipotenusa ao quadrado, que é esse vetor aqui, vai ser igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Isso aqui vai dar 40 ao quadrado, dá 1.600, 30 ao quadrado, 900. 1.600 mais 900 vai dar 2.500. Tira a raiz, porque está elevado ao quadrado do outro lado, que vai ficar a raiz quadrada de 2.500, que vai ser 50 metros. Nem precisaria eu fazer isso tudo. Por quê? Porque eu tenho 30, 40, o próximo seria 50. Se eu tivesse 3, 4, o outro seria 5. Se eu tivesse 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. O outro ia ser o quê? 5 vezes 2, 10. Seriam múltiplos também. Então, a gente pode continuar aqui. Pronto, essa parte a gente já fez. Vamos para a quarta questão. Se cada quadrado na figura abaixo tem lado 1, é correto afirmar-se que o vetor resultante mede cada quadradinho tem lado 1, certo? Vamos resolver isso aqui. Gente, como que a gente faz para medir o vetor resultante? A gente pega o início do vetor, onde ele se originou, até onde ele parou. Se eu tivesse esses vetores separados, o que eu iria fazer? Eu pegaria o início de um, final do outro. Ou seja, esse daqui, para eu iniciar, colocar esse outro vetor, eu teria que colocar ele no final do outro, certo? Sempre início de um com final do outro, certo? Ó, sempre assim, ó. Início de um, final do outro. Início de um, final do outro. Certo? Sempre dessa forma. E para eu achar o vetor resultante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou unir o início de onde ele começou até o final, onde ele parou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, o vetor resultante. Ele se iniciou bem aqui, ó. Vou colocar uma cor mais escura. Ele se iniciou aqui, ó, e parou bem aqui, ó. Início e o fim. Então, eu quero saber a medida desse vetor resultante. Eu não sei exatamente a medida dele, mas eu sei que essa medida aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que essa medida aqui de baixo, ó, se eu fizer isso aqui, pronto, deixa eu arrumar aqui. Se eu juntar isso aqui, ó, e colocar mais um aqui,
Aqui a gente vai ter um triângulo retângulo. Então, é só fazer o teorema de Pitágoras de novo. Vamos somar, ó, cada lado quanto equivale, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, esse lado vale 5. O outro lado vai valer quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 quadradinhos. Então, eu posso resolver assim, ó. Vou fazer bem aqui. O vetor resultante ao quadrado, porque o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, que é o R, nesse caso o R está sendo a hipotenusa aqui, que é esse lado, certo? É igual à soma do quadrado dos catetos. Cada cateto valeu 5 aqui, né, que a gente contou. Então, aqui vai valer 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar R ao quadrado. Vai ser igual, 5 ao quadrado vai dar 25. Mais 25. Vai dar 50, né? Então, vai dar a raiz quadrada de 50. Por quê? Porque aqui está elevado ao quadrado. Ele vai passar para o outro lado fazendo a raiz, que vai ser 50 aqui. A raiz quadrada de 50, ela não é exata. Então, a gente fatora os 50. Vamos fazer aqui de um ladinho. 50 dividido por 2. Começa sempre dividindo por 2, que é o primeiro número primo. Que vai dar 25. 25 não dá para dividir por 3, que é o segundo número primo. Então, eu divido por 5, que é o próximo. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 vou dividir por 5 de novo, que vai dar 1. Então, essa forma fatorada, vou colocar isso aqui na raiz. Ó, vai ficar 2 vezes 5, né? 5 vezes 5, né? Então, vai ser 5 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Como esse 5 está elevado ao quadrado, eu posso cortar ele, simplificar ele com o 2 daqui da raiz. Ó. A raiz não tem o 2, então vou simplificar aqui o 2 daqui com esse daqui e o 5 vai para fora da raiz. 5, o 2, como o expoente dele é 1, ele não sai da raiz. Então, o resultado vai ser 5 raiz de 2. Vamos ver aqui. Alternativa C, certo? Vamos para a próxima questão. Dados dois vetores de módulos 14U e 6U, analise as afirmativas. O vetor soma terá um módulo máximo de 20U. Sim, é verdade. Por quê? O vetor vai ser máximo quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. E quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui os dois vetores. Vetor 14 aqui, e o vetor 16. Deixa eu colocar aqui o vetor 16. Ou 6, não é 16, não. 6 vai ser menor um pouquinho do que a metade do 14, porque a metade do 14 é 7, né? Então, isso aqui, esse aqui é o 14 e esse aqui é o 6. Para eu somar ele de forma que ele seja o máximo, o que eu vou fazer? Vou juntar os dois vetores aqui, ó. Início de um com o final do outro, ó. Início, final. Início, final. Olha aí, agora ele virou um vetor de 14 mais 6. 14 mais 6 vai dar 20. Então, é verdade, a primeira afirmativa. Então, a gente já pode tirar a letra C, que não tem a primeira alternativa, e a letra D. Restaram apenas a letra A, B e E. Então, o vetor soma será módulo sempre
compreendido entre 6 e 14U. Não, por quê? Porque a gente já achou o máximo que é de 20, então não é entre 14, ele é acima de 14. O vetor soma, então 2 já está errado. Onde tiver 2, está errado. A letra E já está fora também. Então vai sobrar só a letra B. Apenas 1 e 3, só que vamos ver se o 3 é mesmo verdadeiro. O vetor soma terá um módulo mínimo de 8U. Quando que ele vai ser mínimo? Quando eles tiverem sentidos contrários e direções iguais. Por quê, gente? Por exemplo, ele mede 14 e o outro, vou mudar a direção dele aqui. Ou sentido, quer dizer. Aí o que é que vai acontecer? Vai ser subtraído. Ó. 14 menos 6 vai dar 8, né? Isso. Então, o vetor soma terá um valor mínimo de 8. Eu vou pegar o maior, 14 menos 6, que vai dar 8. Esse é quando o vetor é mínimo, certo? Vai ser um menos o outro. Porque eles têm sentidos contrários. Agora, a quarta. Quarta afirmativa, vamos ver que ela não é verdadeira. Se o ângulo entre os vetores for de 180 graus, gente, se o ângulo for de 180, o que que vai acontecer? Ó, 180, aqui o ângulo tem os dois vetores. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui vai vir para cá, ó. 180. O vetor soma terá módulo de 20U? Não. É quando o ângulo é zero, que eles têm... como é que se diz? Quando o ângulo é zero, é que o vetor soma terá módulo de 20U. E não quando ele for 180, certo? 180 eles vão ficar com sentidos contrários. Então ele não vai valer. É como se ele tivesse... Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se esse aqui fosse de 90 graus, por exemplo, ele estava assim, né? Eles estão formando um ângulo de 90 graus. Para ele formar um ângulo de 180, ele vai ter que o quê? Deitar. Ó, eles ficaram com sentidos contrários. O que que acontece quando eles têm sentidos contrários? Um subtrai o outro. No caso, seria 14 menos 6, que daria 8 e não 20, certo? Vamos para a próxima. Sexta questão. O vetor posição de um objeto em relação à origem do sistema de coordenadas pode ser desenhado como mostra a figura. Calcule o módulo em metros desse vetor. Então, da mesma forma do outro, a gente vai fazer o quê? O vetor posição de um objeto em relação à origem do sistema coordenadas pode ser desenhado como mostra a figura. Aqui está o vetor. Para eu saber o módulo em metros deste vetor, é só fazer o teorema de Pitágoras de novo. Ó. Eu vou medir aqui, ó, um lado e vou medir o outro lado aqui, ó. Se esse lado vale a mesma medida que esse, gente, ó. Ó, só você ver a altura aqui, ó, vale a mesma medida. Então, esse aqui vai valer quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um lado e aqui vai valer quanto, ó? Vamos ver. 10. 5 de um lado e 10 do outro. Vamos fazer aqui, ó. R, que é o vetor resultante, que é essa parte aqui. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. X vale 5 e y vale 10, né? Então, 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado, 25, que é 5 ao quadrado, mais 100, que é 10 ao quadrado. 125. A raiz quadrada de 125 vai dar mais ou menos 11,2 aproximadamente, certo? Vamos para a próxima questão, alternativa D. Sétima questão. A figura a seguir apresenta em escala 3 vetores coplanares que atuam sobre um corpo de massa m. Usando a decomposição vetorial, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante sobre o corpo.
Esse aqui eu vou fazer pelo método da decomposição, que é a forma melhor de fazer ele. Vamos ver. Vamos ver primeiro as projeções de x. Quanto que ele vai na horizontal e quanto que ele vai na vertical. Lembrando, ó, uma coisa muito importante, quanto é que vale cada lado do quadradinho? 2 newtons, certo? Se cada lado vale 2 newtons, olha, o vetor A, ele está indo para a direita ou para a esquerda? Ele está indo para a esquerda, né? Está indo na direção da esquerda. Então, o x dele está indo na direção negativa. Então, eu vou contar menos 2, menos 4, menos 6. Por quê? 2, aqui vai valer 2, aqui vai valer mais 2, vai dar 4, mais 2 vai dar 6. Como ele está indo no sentido da direita para a esquerda, então ele vai ser negativo, menos 6. 2, 4, 6. Já no sentido de y, ele está indo quando? Ele subiu quanto? 1, 2. Só que cada quadradinho vale 2. 2 mais 2, 4, certo? Vamos agora para o de B, o vetor B. Na horizontal, que é o B no x, ele vai andar quanto? 1, 2, 3. Ou seja, 2, 4, 6, porque cada ladinho vale 2. Então, deu 6. Já na vertical, subindo, e lembrando, ele está indo para a direita, então ele é positivo. O outro está indo para cima, no sentido de y para cima, então vai ser positivo também. 2, 4, 6, 8, 10. Cada ladinho vale 2, né? Lembrando. Então, deu 10. Já no C, aqui, ó. No C, ele não anda nada nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está andando reto, então x é 0, certo? Ele não anda na horizontal, só na vertical. E na vertical ele vai para baixo. Para baixo é negativo, menos 10. Por quê? Porque cada ladinho vale 2. 2, 4, 6, 8, 10. Menos 10. Então, somando todos os x, eu vou pegar o quê? O x do A, do B e do C. Menos 6, mais 6 e 0. Isso aqui vai dar 0, por quê? Menos 6 mais 6 vai dar 0, mais 0 dá 0. Agora os y, 4, 10, menos 10. 10 e menos 10 vai zerar, então vai sobrar só 4. 4 newton. Então, esse vetor, ele não vai na horizontal, a resultante dele não vai na horizontal, por quê? Porque o x é 0. A soma do x na horizontal dá 0. E no y vai ser o quê? 4 newton. Se é positivo, ele vai para cima. Então, ele é um vetor que vai na vertical, tem módulo 4, direção na vertical e sentido de baixo para cima. Certo? Módulo 4, direção vertical e sentido, o mesmo sentido do eixo y, né? Que é de baixo para cima. Um vetor A possui módulo igual a 100 centímetros e forma um ângulo de 30 graus com o eixo x horizontal no primeiro quadrante, sendo o cosseno de 30 igual a 0,87 e seno de 30 igual a 0,50. Quais são os módulos das componentes do vetor A nos eixos x e y? Das componentes, gente. Componentes são os lados que compõem o vetor, a soma desse vetor aqui, ó. Antes, a gente tinha no problema o quê? A gente tinha os lados, né? E a gente encontrava o vetor soma, que é esse vetor do meio, né? Agora, a gente tem o vetor soma e quer encontrar os vetores dos lados, as componentes. Olha, lembrando, esse desenho aqui não tem na questão. Fui eu quem coloquei, viu? Para facilitar o entendimento. Eu coloquei através das informações que tem na questão. Ele diz que um vetor A possui módulo igual a 100 centímetros e forma um ângulo de 30 graus. Eu fiz mais ou menos aqui, ó, com que ele formasse um ângulo de 30 graus com o eixo X aqui. Aqui seria o eixo X na horizontal e esse o eixo Y. Nesse caso aqui, ele diz que esse A, esse vetor aqui, ele mede 100 centímetros.
e o ângulo entre eles mede 30 graus. Então, quando a gente tem o ângulo e tem o vetor e quer saber os lados, o que a gente faz? A gente vai pegar o vetor, que ele deu aqui o vetor soma, que é igual a 100, e vai fazer vezes o cosseno de 30, para a gente achar a componente horizontal, certo? Sempre que for a componente x aqui, horizontal, vai ser o cosseno de 30, certo? A vezes cosseno de 30. Então, o A vale 100, né? E o cosseno de 30 na questão deu que é 0,87, é só substituir. 100 vezes 0,87, o 100 tem dois zeros, quando eu multiplicar por 0,87, a vírgula vai andar duas vezes para frente, né? Vai ficar 1, 2, vai dar 87 centímetros. Agora, para eu encontrar a componente vertical, que é a do y, a gente vai usar outra formulazinha lá, ó. A vezes seno de 30, porque o ângulo que eu tenho aqui é 30. Se fosse 60, eu ia usar seno de 60. Então, para eu achar a componente x, eu vou usar cosseno do ângulo. E para outra, eu vou usar o seno, para achar a componente vertical. Então, a y vai ser o quê? 100, que é o valor do vetor aqui, no módulo do vetor, vezes seno de 30, que na questão deu que é 0,50. Aqui também é só deslocar a vírgula duas vezes, né? Porque tem dois zeros aqui, ó. 1, 2. Vai ficar igual a 50 centímetros. Então, a gente achou as componentes verticais, as componentes vertical e horizontal. A componente vertical 50 e a horizontal 87. E eu vou deixar uma frasezinha aqui para vocês refletirem do Albert Einstein. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os olham e não fazem nada. Vamos fazer a diferença. Vamos estudar para ser alguém na vida e um dia fazer a diferença para a sociedade, gente. O mundo precisa de pessoas melhores, pessoas que pensem no futuro. Então vamos fazer a diferença. Façam a diferença na vida de vocês. Vai fazer muito bem para vocês. Beijo!